Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Se lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada no Estadão. Dores nas costas e cachorros latindo. Preocupações atuais do home office para empresas e empregados. Seja pelo fato de que a pandemia não parece dar trégua, ou porque muitas empresas descobriram que o trabalho em casa se encaixa na sua estrutura de negócio. Duas questões, no entanto, têm se destacado atualmente sobre o tema: as doenças decorrentes do trabalho em casa e a conduta das pessoas em frente às câmeras. Geraldo Koparlinski Filho, sócio do escritório Souto Correia, conta que em uma das suas últimas visitas ao médico, conversou sobre o expressivo aumento de pessoas procurando atendimento por problemas ergonômicos decorrentes do home office. Este tema levanta um ponto preocupante para as empresas: o que elas estão fazendo para a saúde dos seus trabalhadores. Mesmo com o trabalho em casa, continua sendo da empresa a responsabilidade por disponibilizar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso pode ser feito por meio de equipamentos como cadeira, mesa, monitor, apoio para os pés, com orientações frequentes sobre medidas de segurança e saúde. Algumas empresas têm adotado inclusive uma espécie de voucher home office, onde um determinado valor é concedido ao trabalhador, especialmente para que ele compre equipamentos adequados às necessidades de seu trabalho. Também existe a questão sobre a saúde mental. O trabalho em casa, sem uma divisão precisa entre vida pessoal e profissional, pode facilmente fazer com que as pessoas percam a noção do tempo e permaneçam conectados trabalhando por longos períodos. Isso pode levar ao esgotamento e à baixa produtividade. A dica aqui é manter regras claras e orientações constantes sobre a jornada de trabalho, proibição de responder e-mails fora do horário, entre outros. Empresas também têm fornecido acompanhamento psicológico a seus trabalhadores para auxiliar nas dificuldades dessa mudança em meio à pandemia. Também há um risco jurídico importante, pois caso a empresa não adote todas as medidas possíveis, aumentam consideravelmente as chances de uma doença ergonômica ou psicológica ser reconhecida como doença do trabalho. Um outro ponto importante diz respeito à conduta das pessoas em home office. Cachorros latindo e crianças chorando têm se tornado rotina em reuniões e são situações compreensíveis no contexto em que estamos. Muitas situações embaraçosas podem parecer engraçadas e até mesmo aceitáveis em um primeiro momento, mas começam a se tornar descabidas em um ambiente corporativo à medida que o tempo passa e o home office torna-se uma realidade permanente. A nossa próxima notícia foi publicada no portal IG. Reajuste do aluguel pode cair de 25,71% para 4,56%. Diante da crise econômica causada pela pandemia, o Senado poderá assinar um projeto de lei, o PL 1806 de 2021, que determina que o aumento nos preços de aluguéis residenciais e comerciais seja feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A proposta foi apresentada neste mês pelo senador Teomário Mota, do PROS de Roraima. Atualmente, o Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, é o indexador mais utilizado no mercado imobiliário. Mas Teomário Mota ressalta que o uso do IGPM pode agravar a situação econômica de inquilinos de imóveis residenciais e comerciais. No projeto, o senador aponta o desequilíbrio entre esses índices. Ele ressalta que, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, o IGPM chegou a 25,71%. Enquanto isso, o acumulado anual para o mesmo período do IPCA foi de 4,56%. O senador explica, abre aspas,
A diferença entre tais índices é muito grande e, durante a pandemia, os mais pobres necessitam de maior proteção social por parte do Estado, uma vez que foram os mais atingidos economicamente pela pandemia, com o desemprego e a alta dos alimentos, razões pelas quais estamos adotando o índice oficial do governo para o reajuste dos aluguéis urbanos, o IPCA. Fecha aspas. Mota também afirma que é praticamente inexistente o regramento sobre o setor, pois a Lei 8.245 de 91 deixa a critério das partes contratantes, nas locações urbanas, a livre convenção do aluguel quanto ao preço, à periodicidade e ao indexador de reajustamento, geralmente impostos pelo locador ao locatário. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Empresas prevêem volta ao escritório em 2022 e adotam um trabalho híbrido de forma permanente. Com o prolongamento da pandemia, 33,8% das empresas já prevêem voltar ao trabalho presencial nos escritórios apenas em 2022, enquanto 66,2% já voltaram ou esperam que isso ocorra ao longo deste ano, conforme pesquisa da consultoria KPMG. Ainda assim, o home office veio para ficar, já que, mesmo com o avanço da vacinação, 87,3% dos entrevistados disseram que suas empresas manterão um sistema híbrido, com trabalho presencial e remoto. A consultoria KPMG vem realizando o levantamento desde o início da pandemia, em 2020. A quinta edição, mais recente, é referente a março passado, e ouviu 361 executivos de empresas localizadas em todo o país. A Localweb, empresa especializada na hospedagem de sites da internet, desistiu de fixar uma data de retorno. Ao longo de 2020, a direção da empresa ainda dava sinalizações de prazo para a volta do trabalho presencial aos empregados. Hoje não falamos mais em tempo, disse Simone Moraes, diretora de Gente e Gestão da companhia. No mundo ideal, quando tiver vacina para todo mundo, voltaremos, afirmou. A quinta edição da pesquisa da KPMG foi a primeira a trazer respostas apontando 2022 como data de volta. A comparação do levantamento mais recente com a edição anterior, referente ao bimestre outubro-novembro do ano passado, sugere que a piora da pandemia nesse início de ano pode ter levado as empresas a voltarem atrás em seus planos de retorno. Os 87,3% dos entrevistados que disseram que suas empresas manterão um sistema híbrido com trabalho presencial e remoto, após o controle da crise de saúde, apontaram que o home office continuaria sendo usado de uma vez por semana a todos os dias. A resposta mais frequente, 33,5%, foi que o trabalho remoto seria mantido 3 vezes por semana. Isso já está acontecendo. Muitas empresas já tinham procedimentos de trabalho remoto e aceleraram sua implantação, afirmou o sócio de clientes e mercados da KPMG no Brasil e América do Sul, Jean Paraskevopoulos. Embora não fixe data para voltar ao escritório, a Localweb decidiu adotar um modelo híbrido e terminou, em abril, uma reforma na sede do Morumbi, que tem 11 mil metros quadrados, onde trabalhavam antes da pandemia em torno de 1.000 funcionários. Em vez de mesas fixas com nomes e objetos pessoais dos empregados, o novo layout terá mais espaços colaborativos, como mesas para até 10 pessoas ocuparem ao mesmo tempo. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Fundo investe em reforma de prédios comerciais no centro de São Paulo. A taxa de juros em um patamar mais baixo tirou rentabilidade de investimentos de renda fixa e tornou atrativos alguns segmentos que antes não eram viáveis. A gestora Mogno Capital já havia investido na revitalização de áreas degradadas em Lisboa e nutria interesse pelo centro de São Paulo, mas estava aguardando o momento certo de investir. Daniel Caldeira, sócio fundador da Mogno, foi procurado em 2018 pelo paisagista e empresário Gil Blanche,
sócio fundador da incorporadora Planta Inc., que queria comprar um prédio comercial na região central, fazer a reforma e locar as salas. Localizado na rua Amaral Gurgel, com vista para o Minhocão, o edifício tem 5 andares, pertenceu à Santa Casa e havia sido ocupado por um movimento de sem-tetos. A aposta deu certo e boa parte das unidades foram locadas. No térreo, 2 lojas estão sendo alugadas para a livraria Gato Sem Rabo e o restaurante Divina Encrenca. Na parte de dentro, as unidades foram alugadas para escritórios e ateliês. O terraço na cobertura é a parte que mais passou por reformas e vai abrigar o restaurante Cora. Em um raio de 4 quarteirões no centro de São Paulo estão os 3 edifícios antigos que a Planta Inc. está reformando, sobre o conceito de retrofit. Com as fachadas e a estrutura preservadas, as construções são requalificadas com a aplicação de novos materiais, mudanças pontuais nas plantas e adequações aos novos padrões de segurança. Segundo Blanche, os prédios estarão reformados até 2022, incluindo o edifício Renata Sampaio Ferreira. São construções que fazem parte de um levantamento realizado pela própria empresa. Ela mapeou 86 imóveis antigos no centro expandido da cidade com valor arquitetônico. Os prédios já estavam com alta vacância antes da pandemia. Veio a doença, todo mundo devolveu seus escritórios, afirma Blanche. Daniel Caldeira, da Mogno, conta que levantou 70 milhões com um fundo para o projeto de retrofit dos prédios. Ele espera uma TRI, taxa interna de retorno, entre 18% e 20% ao ano. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. BR Properties se beneficia com escritórios de alto padrão e ativos de logística. O mix de ativos de logística e de escritórios do tipo AAA da BR Properties ameniza o cenário desafiador para imóveis corporativos a curto prazo, segundo o BTG Pactual. O banco pontua que as unidades logísticas possuem forte demanda, enquanto os escritórios de alto padrão são mais defensivos. O relatório aponta que as últimas operações anunciadas pela companhia são bem-vindas e apresentam retornos robustos. Os analistas destacam a venda de carteira de escritórios a um fundo de investimento imobiliário. Segundo os cálculos do BTG, o portfólio pode ser vendido a uma avaliação de R$ 13.480 o metro quadrado, e a avaliação da transação, entre aspas, foi decente. A operação, porém, não é uma surpresa, considerando que a BR Properties já havia sinalizado o movimento. A companhia também anunciou a compra do imóvel logístico Centauri, que está completamente pré-locado com prazo de contrato de 10 anos. A recomendação do BTG Pactual para os papéis ordinários da BR Properties é de compra, com preço-alvo de R$ 15, o que representa potencial de alta de 59,4% ante a cotação registrada há pouco. Antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados na revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nessa semana publicamos um vídeo novo sobre o que você pode fazer quando as cotas do fundo imobiliário que você investe começam a desvalorizar. Será que é o momento de vendê-las? Se você se interessa por esse conteúdo, não deixe de conferir. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!